galera, vídeo novo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Isabela Soares e hoje no hashtag Antes do Parto Veda estamos aí para compartilhar com vocês sobre tudo referente ao parto que a gente tem procurado saber, porque quem tem acompanhado sabe que eu estou gestante e por isso uma das coisas mais importantes que se faz necessário para qualquer pessoa é pesquisar tudo sobre o assunto antes. Eu compartilhei com vocês no vídeo anterior sobre a lei do acompanhante, sobre você ter esse direito e deve garantir que ele seja preservado. E hoje eu vim compartilhar com vocês sobre a violência obstétrica. O que é a violência obstétrica, quando ela acontece e que na verdade você não precisa ser um médico especialista para saber quando você está sendo violado, porque violência é tudo aquilo que diz respeito a tratar o ser humano, tratar a gestante, no caso, de uma forma que ela se sinta agredida fisicamente, verbal ou psicologicamente, tá? Então vamos lá. A nossa base hoje vai ser o site Minha Vida. Eu pesquisei bastante sobre tudo que diz respeito ao assunto, porque a gente já ouviu falar muito, sabe, de uma tia, a nossa mãe, sogra, alguma mulher ter vivenciado uma situação ruim, uma situação triste, desagradável durante um dos seus partos. Minha mãe, por exemplo, ela relatou que quando ela teve um dos seus filhos, eu não sei se foi a Isadora ou foi eu, acho que foi a Isadora, o médico gritava muito com ela e dizia: para de frescura, coloca força, você não tá querendo parir, ou coisas do tipo. E ela ficou contrariada demais naquela situação, mas ela já tá numa situação tentando expulsar o bebê, né, fazer o procedimento de expulsão do bebê, e ainda tem que ouvir o cara ficar gritando com ela. E isso foi uma violência, e isso foi algo que traumatizou e algo que incomoda ela até hoje. E a gente também sabe de situações, por exemplo, o médico que fez um toque horrível, ou que machuca, ou que te deixou desconfortável. Tudo isso é caracterizado como violência obstétrica, porém, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento, a gente deixa passar batido, não busca nossos direitos ou não tem reações do tipo impedir que aquilo aconteça. E inclusive a lei do acompanhante, ela vem justamente para o seu acompanhante, ao ver você vivenciando alguma situação, ele também possa te garantir que você possa se defender. Por quê? Às vezes você, na situação de gestante, você já está numa situação extremamente delicada, que é lá entregue aquela situação de vulnerabilidade, e você não tem exatamente forças para sequer parir, que dirá para se defender. E aí seu acompanhante está lá para garantir que você possa ter seus direitos garantidos, preservados. Não querendo ser redundante, mas seguindo em frente. E hoje eu gostaria muito de correlacionar esses tipos de violência obstétrica que muitas vezes a gente não sabe, mas que está sofrendo, ou que pode sofrer, com base no site Minha Vida, né? Foi um dos sites que eu achei muito interessante a forma que eles apresentaram. Então eles informam assim que quais são as formas de violência obstétrica, né? Que com um levantamento da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ela é feita pelas Nações Unidas para que com os direitos humanos, enfim, sejam garantidos a saúde para toda a humanidade, né? E diz respeito a falar sobre todas as diretrizes quanto à saúde mundial. E aí ele fez um estudo com 34 países e identificou 7 tipos de violência obstétrica e maus tratos que podem acontecer durante o parto. E aí ele elencou todos esses tipos de situações. Quais são? Abuso físico, que é bater, beliscar, por exemplo, se uma pessoa te bater ou beliscar, fizer qualquer coisa que te agrida fisicamente. O abuso sexual, que por alguma razão você esteja sem poder reagir e a pessoa vai e abusa você sexualmente. Abuso verbal, que é a linguagem rude ou dura,
lembra que eu falei da minha mãe, que a pessoa ficou, você não tá querendo parir, você tá frescando, você tá de frescura, não dói tanto assim. Isso é abuso verbal. Discriminação com base em idade e etnia, classe social ou condição médica, não cumprimento dos padrões profissionais de cuidado, por exemplo, negligência durante o parto, mau relacionamento entre gestante e a equipe, que é a falta de comunicação e falta de cuidado e retirada da autonomia, más condições do sistema de saúde, falta de recursos. Então, por exemplo, falta de algodão ou algo do tipo, você não consegue fazer sua higiene por falta de material. Isso tudo é violência obstétrica. E ele também relacionou procedimentos, embora não seja a única, como vocês notaram, não é só os procedimentos médicos que podem ser caracterizados como violência obstétrica, né? É toda a situação que você pode perceber que deveria estar tendo um tratamento melhor. E aí eles relacionaram os procedimentos médicos que podem ser caracterizados como violência obstétrica, porque hoje as pessoas elas não podem fazer um procedimento, mesmo que médico, sem autorização ou sem conhecimento, sem passar para você a situação. E simplesmente por achar que é melhor. Ele precisa de fato comprovar que aquilo é necessário. E aí não se trata de procedimento, simplesmente do procedimento médico, mas se trata também de como ele é realizado. E aí eles relacionam as práticas que podem caracterizar um pré-parto ou um parto violento. E aí eles fazem a relação. E aí eles citam alguns procedimentos médicos que acontecem e que podem ser caracterizados como violência, que são episiotonomia ou pique de rotina, que é o corte na região do períneo, entre a vagina e o ânus, feito com o intuito de ampliar o canal do parto, para facilitar a passagem do bebê no parto. E aí ela tem como objetivo evitar que você tenha uma laceração, né, um rasgo irregular. Então você está tentando expulsar o bebê, fazendo um procedimento de expulsão do bebê, e por alguma razão ele acredita, o obstetra, né, a equipe médica, acredita que você não tenha um canal aberto o suficiente para que o bebê passe. E aí ele vai lá e faz o rasgo, né, faz o corte, perdão, que é entre a vagina e o ânus. E minha mãe disse que parece que ele é de ladinho, ele não é reto, ele é de ladinho. E aí muitas mulheres reclamam que sentiu desconforto, então o corte foi muito grande, foi uma violência, foi de uma forma muito agressiva. E aí eles dizem que o problema é que no Brasil isso passou a ser uma situação, um procedimento corriqueiro. Então não é que eu necessariamente precise ter o corte para poder o bebê ser expelido. É que o fato de eu ainda não ter expulsado ele, tirar, né, o parto ainda não ter acontecido, me obriga a equipe a tentar fazer com que isso aconteça de forma mais rápida, que é cortando. Bom, o próximo procedimento é ponto do marido. Então, diz que depois esse procedimento, episiotomia ou laceração vulva, há relatos de que médicos que fazem sutura do corte maior do que o necessário, para deixar a entrada da vagina mais estreita. Esse procedimento já chegou a ser chamado de ponto do marido, pois é feito com o intuito de supostamente aumentar o prazer do homem na relação sexual pós-parto. Isso pode causar dor e desconforto à mulher e por isso configura uma prática violenta. Então, eles após fazer o corte, na hora de fazer a costura, eles diminuem ou costuram demais, vamos dizer assim. Eu não sou médica, mas eu estou falando sobre o que eu estou lendo e como é que eu estou interpretando, tá? Então eles costuram demais para que a vagina diminua o tamanho e que isso garanta que você não fique extremamente aberta, né? Não tenha uma abertura muito grande e por isso diminua o prazer no ato sexual. O próximo é uso de ocitocina sintética sem a necessidade. Você entrou em trabalho de parto, mas depois de muito tempo de contração não tem dilatação. E aí eles aplicam essa ocitocina sintética para que você tenha uma progressão dessa dilatação, que a dilatação aconteça de uma forma mais rápida. E isso causa muita dor na gestante, e desnecessário, né? Porque você é aplicada essa substância para que você induza mais rápido a dilatação, e aí o desconforto vai sendo muito radical, muito grande.
Tem a tal da manobra de Christelle, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas aí é o procedimento que consiste em pressionar a parte superior do útero para empurrar ele, para acelerar a saída dele. E aí a pessoa, o médico, enfim, a pessoa responsável pelo parto, ela pressiona a parte superior empurrando o bebê. E isso pode causar tanto dano para a gestante quanto para o bebê, por causa do peso e da intensidade que ele está empurrando o bebê. Tem a lavagem intestinal, que é quando você entra no trabalho de parto e eles fazem a lavagem intestinal para que você para retirar todas as fezes de dentro do seu intestino e faça essa lavagem antes do procedimento de trabalho, antes do procedimento do parto. Isso também é caracterizado como violência porque você, na hora que você está fazendo o trabalho de parto, pode ser que você evacue naturalmente. Então não é necessário fazer uma lavagem intestinal para que você realize o parto. Tem a restrição de alimentos e bebidas, que é quando a equipe médica impede que você se alimente, peça que você se mantenha de jejum e fique mantendo você de jejum para caso você necessite fazer uma cesárea, eles já tenham você já pronta ali para realizar a cesárea nessa situação. Então você fica sem se alimentar durante todo o trabalho de parto, esperando que se precisar de cesárea você já esteja na situação adequada, vamos dizer assim. Outro tipo de violência é impedir que a mulher grite ou se expresse. A gente sabe que durante o parto a gente sente muita dor por causa das contrações. E aí a forma que a gente expressa essa dor que a gente está sentindo é gritando, é xingando, não sei. É tentando fazer isso de forma verbal. E aí a equipe médica começa a te constrangir, falando pra você calar a boca, falando pra você falar baixo. E aí a equipe médica começa a te compelir a não se expressar dessa forma, para não incomodar os ouvidos deles. Enfim. Tem também impedir posição e movimentação durante o trabalho de parto. Então você está em trabalho de parto e eles começam a querer que você fique sentado somente naquela posição, ou não quer que você ande, não te impede de qualquer forma que você se movimente ou que você se posicione da forma que você se sente mais confortável. E quando é o trabalho de parto normal, a melhor forma de você se posicionar é aquela que você se sente mais à vontade, né? Então, se você pode se movimentar e se colocar na posição que te favoreça, melhor ainda. Então, quando eles impedem que você tenha essa movimentação livre, eles estão cometendo violência obstétrica. Porque assim, o natural é a gente pensar sempre no parto quando você fica sentado, de perna pro ar e tenta expelir o bebê, né? Expulsar o bebê. Mas isso não é uma posição obrigatória, você não tem que estar naquela posição sentada. Por quê? Porque é como você pensar assim, a gravidade, ela empurra tudo pro chão. Então, se eu estou em pé, o bebê vai ser empurrado verticalmente, ele vai ser empurrado pro chão, por causa da gravidade. Então, se eu me sinto à vontade de ficar de cócoras ou de pé e o bebê sendo expulso dessa forma, melhor. Então, eles, por causa do costume, da cultura, eles já têm a cultura de colocar você sentado para que você tenta naquela posição de pré-natal. Mas isso só é necessário em alguns casos, nos casos que realmente precisa da intervenção do médico, da equipe médica. Então, se você consegue naturalmente ficar de pé e expulsar, não tem necessidade de colocar você sentado. Bom, o trabalho de parto é uma situação muito dolorosa. E a equipe médica, vendo você sentindo muita dor e não oferecer nenhum método de aliviar essa dor, isso configura violência. Por quê? Porque você está ali falando que está sentindo dor, morrendo de dor, e como eles entendem que é algo natural, pode ser, se eles entenderem que é algo natural e continuar persistindo que você sinta dor, não te passando nenhum tipo de analgésico ou qualquer tipo de medicamento para que isso seja diminuído, isso é violência. O próximo diz respeito à lei
de acompanhante, que como a gente falou no vídeo anterior, tem que ser garantido. Se você quiser saber mais informações qual é a lei, como é que ela é garantida, olha o vídeo anterior. No Brasil não existe nenhuma lei específica que fale sobre violência, o que é violência obstétrica. Ele tem algumas leis referentes sobre algumas situações, como por exemplo a lei do acompanhante. Então você precisa sempre procurar saber sobre o que exatamente pode estar sendo violado e que você possa ser garantido por lei expressamente. Mas a OMS ela vem justamente fazer elencar essas situações que são caracterizadas como violência obstétrica, justamente pela forma desumana que você pode estar sendo tratada, que esteja te trazendo desconforto, tirando o princípio da dignidade, te tratando de forma indigna e te tratando de forma constrangedora, enfim, todas essas situações degradantes. E tem também a situação de que você, como gestante, acompanhada pelo seu médico, o médico por qualquer razão diz que você deveria fazer cesárea, e apesar de sua vontade não ser cesárea, você quer tentar fazer o parto normal, ele tenta obrigar que você realize o procedimento de cesariana, sem qualquer motivo, sem qualquer razão, sem qualquer motivação de fato comprovada. Isso é a violência obstétrica, te obrigar a realizar o parto de qualquer forma, fazer o procedimento médico de qualquer forma que não seja daquela que você consentiu, que você entendeu, que você aceitou. Então assim, se a cesariana não é de fato necessária por qualquer risco à saúde do bebê ou da gestante, simplesmente porque é mais fácil, porque é mais tranquilo, enfim, seja lá qual seja a razão, supérflua, isso é violência obstétrica. E aí você pode sempre denunciar qualquer violência obstétrica pelos meios, né, de contato, seja com a diretoria do hospital que te atendeu, seja pela secretaria municipal, estadual ou distrital de saúde. Você pode também procurar os conselhos de classe, né, CRM, sobre o médico que te atendeu, né. O COREM, quanto do enfermeiro ou técnico de enfermagem. Você pode também ligar no 180, Central de Atendimento da Mulher, ou 136, Disque Saúde. E aí eles têm lá no artigo deles todas as referências sobre o estudo que eles realizaram, né, o site da Minha Vida. Então isso é muito importante a gente saber, procurar saber todas essas informações antes de realizar nosso parto, né? Eu agora que estou caminhando para nos 9 meses, já estou com 9 meses de gestação, comecei a ficar preocupada porque, por exemplo, eu não gosto de hospitais, eu odeio hospital. Imaginar o trabalho de parto, eu sei que é uma situação, na verdade eu não acho uma coisa linda, eu acho um pouquinho de filme de terror. Então, garantir que isso aconteça de uma forma mais tranquila e menos apavorante é primordial para mim, é fundamental para que isso não seja algo traumatizante. Então, quando você sabe que pode vivenciar situações de violência obstétrica, procurar saber quais são essas situações para que você possa evitar ou buscar recorrer depois para poder reivindicar um direito que foi violado, é muito importante. Espero que vocês tenham gostado de saber de tudo isso. Lembrando, foi um estudo que eu fiz conforme as reportagens e os meios de comunicação que eu pude buscar. O fato de eu não ser médica não quer dizer que eu não tenha interesse em saber de tudo isso, então eu acredito que eles tenham toda uma base para poder buscar. Então a referência está aí na descrição, no site, o link dessa pesquisa está aí na descrição para quem quiser saber mais informações. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até mais. Tchau!